Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 20, ou seja, uma aula onde nós estamos dando continuidade no estudo do movimento circular uniforme, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai detalhar um pouco mais como funciona esse movimento circular uniforme, que tipo de aceleração está envolvida, né? Que tipo de força está envolvida nesse movimento circular uniforme. Também conheceremos dentro do conteúdo ali o conceito de pseudoforça, né? Você vai ver que atrelado a esse movimento circular haverá uma pseudoforça, tudo bem? Então, olha só, olha o que temos na aula de hoje, pessoal. Dá uma olhadinha. Aqui, ó. Sobre a aceleração, mas não é a aceleração escalar, a aceleração centrípeta, tá? Então falaremos sobre a aceleração centrípeta. Também falaremos aí sobre uma composição de velocidades. Então, se você tem velocidades, vetores velocidades em direções distintas, você pode fazer uma composição de velocidade e aí como obter essa velocidade resultante. Ainda para fechar a aula, falaremos sobre a independência das velocidades, ou seja, o fato de que tem, numa mesma situação, velocidades em direções distintas, de modo que uma não afeta a outra, ou seja, um princípio de independência. Tudo bem, pessoal? Então, todo esse conteúdo aí está prontinho dentro dessa aula e agora nós vamos dar o início. Vamos nessa! Então, olha só, o motorista passou direto em uma curva, né? O motorista passou direto em uma curva. O que isso quer dizer? Dá uma olhada, né? Havia uma pista aqui, ó. Opa! Cadê a caneta? Aí. Cadê a caneta? Aí, pronto. Havia uma curva aqui, ó, uma estrada curva, e ele deveria fazer essa curva, né? Ele deveria fazer a curva, mas na verdade, o vetor velocidade dele, que é tangente à trajetória, ó, passou em linha reta. Ok? Passou em linha reta. Então, o que aconteceu? O que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade dele, o vetor velocidade dele, não acompanhou como tangente à trajetória. Ou seja, é como se faltasse alguma força que o levaria para o centro e que o permitiria fazer essa curva. Ok, pessoal? Então, ele passou em linha reta. Então, esse fato dele passar em linha reta está associado ao conceito de aceleração centrípeta. Você já deve ter escutado alguém ter relatado, né, que um carro se envolveu em um acidente. Então, alguém chegou para você e te contou: ah, um carro se envolveu num acidente e saiu pela tangente da curva. Então, para analisar aí um pouquinho. Né? Inúmeros acidentes acontecem dentro e fora da cidade. Então, digamos que num trecho onde havia uma curva, você fica sabendo de um carro que foi e aí, por algum problema de derrapagem ou falta de atenção na direção, o motorista pegou e seguiu direto. Então, você vai dizer o quê? Que ele saiu pela tangente da curva, né? Foi algo similar ao que aconteceu aqui, ó, né? Com o motoqueiro. Dá uma olhada aqui, ó. Onde foi parar a moto dele? Né? Onde foi parar a moto dele aqui? Ó? Saiu em linha reta, ou seja, o vetor velocidade que estava tangente à trajetória, de repente deixou de acompanhar essa tangência da trajetória e, seguiu em linha reta ou saiu pela tangente. Vamos nessa! Então, sempre que um corpo se movimenta em uma trajetória que não é retilínea, né? Age sobre ele uma força, cujo efeito é alterar a sua direção, né? Para que o móvel possa percorrer a trajetória curva. E aí, nesse caso, que força é essa? A gente está falando da força centrípeta, tá? Força centrípeta. Aí você fala assim: ah, professor, então se existe uma força, significa que o corpo vai ser acelerado, a velocidade dele vai aumentar? Então, não necessariamente, né? A aceleração escalar, ela sim vai aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Mas quando a gente está falando da aceleração centrípeta, ela vai mudar a direção e o sentido do vetor, ok? Ela não vai alterar o valor da velocidade, ela não vai alterar o módulo da velocidade. Ela vai alterar o quê? Direção e sentido, ou seja, ela vai ser responsável por corrigir a direção do vetor velocidade para que ele fique na trajetória
curva, ou seja, numa trajetória não retilínea, tudo bem? Vamos nessa. Então aqui, ó, a força que a gente está se referindo é a sua força centrípeta, tá? Então, centrípeta, olha só, a palavra centrípeta, ela significa o quê? Significa literalmente, ó, que se dirige para onde? Para o centro. Ou seja, se você tem uma curva, uma trajetória curva, a força centrípeta, seja aqui, nesse ponto, em todos eles ela vai estar direcionada para o centro, tá? Então aqui, olha só, a aceleração centrípeta, dá uma olhadinha. Você tem aí uma trajetória que é um círculo, correto? Aqui, ó, em vermelho, você tem uma trajetória que é um círculo ou uma trajetória circular. Dentro aqui dessa trajetória circular, né, na sua fronteira existe um móvel, ele está nessa fronteira. Perceba que esse móvel aqui, ele possui um vetor velocidade na vertical para cima, ou seja, tangente à trajetória, tocando em um único ponto da trajetória. E perceba que nesse ponto, a aceleração centrípeta, ó, está na horizontal para a direita, ou seja, está direcionada para onde? Ela está direcionada para o centro da trajetória, tá? Para o centro da curvatura. Aí esse móvel, ele se deslocou, andou aqui, ó, no sentido horário, parou aqui em cima, né? Parou lá em cima, vamos analisar. Lá em cima, o vetor velocidade dele já está para onde agora? Na horizontal para a direita. E o vetor aceleração centrípeta está para onde? Na vertical para baixo. Aí você fala, ah, professor, então a aceleração centrípeta, ela vai mudando também a direção e o sentido dela, certo? Mas aí o sentido dela, de qualquer forma, sempre vai apontar para o centro da curvatura ou o centro da trajetória, tudo bem? E aí, acompanhando essa mudança aí do vetor aceleração centrípeta, o vetor velocidade também terá modificação, o quê? Na sua direção e no seu sentido, mantendo constante a sua intensidade, mantendo constante o seu módulo. Então perceba que aqui em cima, ó, a velocidade está na horizontal para a direita. Aqui à direita, ó, nesse ponto à direita, a velocidade está na vertical para baixo, ok? Enquanto que a centrípeta está na horizontal para a esquerda. E aqui nesse último ponto mais baixo, eu tenho aqui, ó, vetor velocidade na horizontal para a esquerda e aceleração centrípeta na vertical para cima, ou seja, em qualquer um desses pontos, você vai perceber que a sua aceleração centrípeta aponta para o centro. Em qualquer ponto desse aí, tu vai perceber que a aceleração centrípeta e o vetor velocidade são perpendiculares entre si. Ou seja, eles formam 90 graus entre si. Dá uma olhadinha, né? Ó, 90 graus entre si, tá? Aqui também, em qualquer ponto que você imaginar. Vamos nessa, pessoal? Vamos seguindo. Então, a sua aceleração centrípeta, né, AC, né, representada pela letrinha aqui, ó, AC, a aceleração centrípeta. De acordo com a segunda lei de Newton, ó, segunda lei de Newton, essa força, ela é capaz de quê? De proporcionar no corpo uma aceleração, ok? Sempre perpendicular ao vetor velocidade e orientada para o centro da curva. Então, não é aquela força que vai aumentar o valor da velocidade, mas é uma força que vai alterar a direção e o sentido da velocidade, ou seja, uma aceleração centrípeta. Essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta, como já falamos. E ela é que provoca as variações na direção e no sentido do nosso vetor velocidade, tá? Estou enfatizando aqui que ela modifica a direção e sentido. É só para você entender que ela não muda o valor do módulo ou da intensidade da velocidade. Vamos supor que o móvel está girando ali a 5 km por hora, né? Se é um movimento circular e uniforme, ele vai continuar girando a 5 km por hora em qualquer ponto do círculo, mas a orientação da direção e do sentido desse vetor velocidade, esse sim será modificado em cada ponto, em função da sua aceleração centrípeta, tudo bem? Então vamos lá. Na equação matemática, nós vamos ter essa expressão aqui, ó. Onde está o AC é o quê? A aceleração centrípeta.
A unidade dela, metros por segundo ao quadrado, né? Porque ela é uma aceleração. Aqui está o módulo da nossa velocidade, tá? Por que eu coloquei módulo? Vamos apagar aqui, cadê? Por que eu coloquei módulo? Módulo por quê? Porque a velocidade que está lá na trajetória, que a gente marcou o pontinho e fez assim, ó, ela é o quê? Ela é um vetor, né? A velocidade é uma grandeza vetorial, tá? Velocidade é uma grandeza vetorial, ok. Essa velocidade que é vetorial, quando eu vou tratar sobre ela aqui dentro da equação, perceba que eu tenho que escrever assim, ó. Aceleração centrípeta é o módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curvatura. Ah, então entendi por que tem as duas barrinhas, né? As duas barrinhas dizem respeito aqui, ó, ao módulo, ou seja, do tamanho, da intensidade, do comprimento do vetor velocidade. Tudo bem, pessoal? Então, por isso que vai as duas barrinhas ali no módulo. Vamos nessa? Então, aqui, ó. À esquerda aqui temos a aceleração centrípeta. Unidade eu já comentei, metros por segundo ao quadrado. À direita, módulo da velocidade ao quadrado. A velocidade sozinha, ela é metro por segundo, tá? E o raio, aqui é o raio da curvatura. Sozinho, ele é metro, ok, pessoal? E aí, olha só o que vai acontecer. Nessa parte aqui à direita, se eu for escrever, vai ficar o quê? Metro por segundo, né? Que é a velocidade, ao quadrado, dividido pelo raio. A unidade dele é o quê? É metro, ok? Aí eu vou ter o quê? Em cima, metro elevado a 2, metro ao quadrado. Segundo elevado a 2, segundo ao quadrado. Ok? Aí, tudo isso dividido por metro. Ok, pessoal? Aí eu vou repetir a primeira fração, metro ao quadrado, dividido por segundo ao quadrado, multiplicado pelo inverso da segunda fração, que vai ficar 1 sobre metro, tá? Esse metro ao quadrado dividido para metro, ó, cancela aqui, e aí ficamos com metro por segundo ao quadrado, que é exatamente, ó, a unidade da nossa aceleração, tá? Então, essa equação, ela é o que nós chamamos de dimensionalmente homogênea, ou seja, a unidade que está aqui desse lado, a unidade que está aqui à esquerda é exatamente a unidade que vai resultar no lado direito da equação. Então, aqui só para confirmar, né? Aceleração centrípeta, AC, onde está o V vai ser o módulo da sua velocidade escalar, e aqui o R vai ser o raio da sua trajetória, tudo bem? Perfeito. Vamos lá, pessoal. Vamos ao nosso primeiro exemplo, tá? Exemplo 1 é bem interessante, ó. Vamos dar uma lida aqui, ó. Um carro move-se em uma pista circular, tá? Então, a pista é o quê? É uma circunferência, né? Perfeito. Aí ele fala aqui, ó, com aceleração centrípeta igual a quanto? 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a primeira informação que tu tem que anotar. Aceleração centrípeta, 5 metros por segundo ao quadrado. Aí vem a pergunta, determine a velocidade do carro, sabendo que o raio da pista é 125 metros. Ah, perfeito. Então, assim, dentro do enunciado, você vai caçar as informações que dizem respeito às equações, tá? Ou seja, daquela equação, tu vai tentar identificar o que significa cada letrinha dela dentro do enunciado. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa? Então, fica assim, ó. Então, tá aqui a nossa curva, né? Ele mencionou que é uma pista circular e esse carro está nessa pista circular. Primeira coisa que ele vai dizer para você, ó, aqui, ó, aceleração centrípeta, 5 metros por segundo quadrado. Determine velocidade. Ah, então, ó, velocidade ele não sabe, interrogação. Sabendo que o raio é quanto? 125, ok? Então, o que ele te forneceu? Aqui, metro por segundo ao quadrado, ele te forneceu a aceleração centrípeta. Aqui, 125 metros, ele te forneceu o raio. Então, só falta descobrir o quê? A velocidade, que é exatamente o que ele quer descobrir, tá? Então, a equação que a gente vai utilizar vai ser essa aqui, ó. A aceleração centrípeta é igual ao módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ok? Aí, como ele quer saber a velocidade, ele pode colocar 1 aqui embaixo, multiplicar
ó, meios e extremos, tudo bem? Os alunos costumam chamar isso aqui, vamos lá. Os alunos costumam chamar isso aqui de multiplicar cruzado, né? Ah, multiplicar em x, multiplicar cruzado, tudo bem, né? Fica aqui, ó, aceleração centrípeta igual módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, o que vai fazer agora? Você vai fazer assim, ó, 1 vezes v ao quadrado, ok? Vai dar quanto? Vai dar v ao quadrado. Aí, igual, aqui, ó, AC vezes raio. Aí multiplica. AC vezes raio vai dar o quê? AC vezes raio. Perfeito? Vamos lá, pessoal? Então, agora eu fiz isso aqui para você entender, né? De onde que apareceu essa expressão? Eu acabei de demonstrar para você de onde que ela veio, tá? Ela nasceu daqui, ó, dessa multiplicação cruzada. Agora, para despoluir um pouquinho, né? Vamos deixar assim. Pronto. Então, vamos lá. Velocidade ao quadrado, no lugar do v, eu não sei quem é v, então vou deixar só v mesmo, v ao quadrado. Aí no lugar do a, que é a aceleração centrípeta, no lugar do a vou colocar quanto? Vou colocar 5, tá? Aí vezes, no lugar do raio, vou colocar quanto? 125, tudo bem? Então agora a nossa prioridade é o quê? Fazer uma multiplicação. E aí você vai fazer a multiplicação. 5 vezes 125 vai dar quanto? Vai dar 625. Então, você vai ter assim, ó, v ao quadrado é igual a 625. Para que esse 2 aqui em cima, ele saia daqui, para que ele suma esse 2 aqui de cima, vai ter que aparecer uma raiz quadrada do outro lado. Então, vai ficar assim, ó, v, velocidade, é igual a raiz quadrada de 625. Aí você vai pensar, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 625? E a resposta é 25, tá? Então, o módulo da velocidade vai ser 25 metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Então, esse aí foi um exemplo bem simples, né? Questão bem tranquila. Agora, vamos falar sobre as centrífugas. Eu estava falando sobre aceleração centrípeta, e agora a palavra está muito parecida, né? Centrífuga, olha a diferença. Centrípeta, centrífuga. Olha o finalzinho que muda aqui, ó. O que são as centrífugas? Né? Centrífugas, professor, tá certa essa palavra? Bom, tá certo, é isso mesmo, tá? Então vamos lá. As chamadas centrífugas, ó, são aparelhos construídos a fim de permitirem a separação de substâncias que possuem o quê? Densidades diferentes de uma mistura via decantação. É utilizada, a exemplo, na separação dos elementos sanguíneos. Então, provavelmente você já viu uma centrífuga de laboratório, né? Na centrífuga de laboratório, ele vai tirar o sangue, vai colocar ali num tubinho, né? E aí eles vão colocar numa máquina que vai girar ali em altas velocidades. E ele vai centrifugar o sangue, ou a palavra centrifugar, centrífuga. Nesse ato de centrifugar o sangue ele é constituído de células de materiais sólidos, né, e de plasma. Então, aquilo que for mais denso vai para a ponta. Aquilo que for mais denso vai para a ponta. Aquilo que for mais leve vai ficar mais acima. Ou seja, a diferença de densidade no ato de girar vai permitir que aconteça essa decantação ou essa separação da mistura. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa! Então, certamente é de se surpreender o fato de que o funcionamento de tais aparelhos pareça fundamentado em uma suposta grandeza física, em realidade inexistente. Olha a palavra aqui, ó, inexistente, a força centrífuga. Aí você fala, como assim, professor? Vamos lá, vamos aqui. Olha só, a palavrinha-chave aqui, ó. Existe uma... Na verdade, não existe, né? A força é inexistente. Tem uma força que ela é chamada centrífuga e essa força, ela não existe, tá? Ela é o que nós chamamos de pseudoforça, tá? Então, existe a força centrípeta direcionada para o centro da curvatura, mas não existe força centrífuga direcionada para fora da curvatura. Então, quando você girou o sangue na máquina, né, de centrífuga, e essa máquina conseguiu separar os elementos do sangue, ou seja, aqueles mais densos foram para o final, intermediários no meio e mais leves acima,
isso aconteceu por um outro motivo, que nós vamos falar qual é, tá? Mas a princípio você pode pensar que existiu também aí uma força direcionada para fora da circunferência e essa força empurrou esses objetos para fora. Aí o pessoal relaciona isso com o princípio da centrífuga. Por isso que a palavra aqui, ó, força centrífuga é uma pseudoforça, ou seja, ela não existe, tá? Na física não existe essa força. Ela é inexistente. Vamos lá, pessoal? O aparelho laboratorial centrífuga, na medicina, geralmente é utilizado para separação dos componentes do sangue, tá? Então, ele separa as misturas por meio do movimento circular com altas velocidades. Dá uma olhada aí, pessoal. Aqui, ó. Aqui vai ser uma centrífuga, né, de laboratório. Aqui, ó. Coloca os elementos aqui. Isso vai girar em altas rotações por minuto e ele vai conseguir separar esses componentes aí, esses fluidos. Função de centrifugação das máquinas de lavar. Olha só. No caso da máquina de lavar roupa. Nessa função, a roupa, ó, descreve o movimento circular executado pelo cesto da máquina, que contém vários furos e no qual a roupa é separada da água. Então, olha só, na centrifugação. Então, naturalmente, você já deve ter visto, ou até na sua casa, esse processo da centrifugação, né, para a roupa secar mais rápido. Então, vai ter roupa e água, né? A roupa está molhada, então roupa e água. À medida que ela vai girar em altas velocidades, essa pseudoforça, né, que é a força centrífuga, você pode pensar que existe uma força que vai levar os elementos para fora da trajetória, que no caso vai ser a água, ele vai expulsar a água, né? Aí, mas será mesmo que é uma força aí? Tem uma força direcionada para dentro, todo movimento circular assim vai ter uma força direcionada para dentro, que é a força centrípeta. E para fora seria a força centrífuga? Será que é isso mesmo? Então, na verdade, não existe a força centrífuga. Nós consideramos ela como pseudoforça para explicar situações como essa, de movimento circular e de objetos serem lançados para fora da trajetória. Mas a explicação, o motivo é outro. Isso está relacionado com a inércia, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa. Ó, arma de arremesso, existe uma arma de arremesso funda, né? Ela consiste o quê? Em girar uma pedra em um pedaço de corda, para fazer com que ela adquira velocidade. Então, tu vai girar a pedra ali, ó, vai adquirir velocidade. Aí, com isso, atinge o alvo com mais força. Então, olha só, essa daqui, ela vai ser a arma de arremesso funda. Dá uma olhadinha. Ok? Então, reconstituição da funda das Ilhas Baleares. Tal arma ficou famosa, tá? Ela é famosa dentro da literatura, dentro da história. Tal arma ficou famosa devido à história bíblica cristã de Davi e o Golias. Dá uma olhada, né? No entanto, olha só, ela ainda é amplamente utilizada, por exemplo, em algumas tribos indígenas, tá? Então aqui tem a representação indígena arremessando o projétil com a funda. Então esse ato de você pegar uma pedra, né? Em uma corda, girar essa pedra para você acelerar ela e poder lançar, ter mais impacto, mais força, não é uma novidade, né? Então você tem isso já dentro de uma literatura de um bom tempo atrás e você também tem costumes, né? Alguns grupos ainda fazem isso. Aí você falou, professor, então saber que se você girar um objeto e quando você o solta, ele vai seguir em linha reta, alguma coisa vai levar ele para fora, não é um conhecimento tão atual, né? Já é algo que já foi descoberto e já foi até utilizado. Então, o corpo está girando ali, a velocidade dele é tangente à trajetória. Se você corta a corda ou solta a corda que está girando ele, naturalmente ele vai ganhar velocidade e seguir. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. A força centrífuga, vamos lá, é uma força imaginária. Olha só. A força centrífuga é uma força imaginária que atua em um corpo no sentido oposto à força centrípeta. Cuidado, tá? A força centrípeta, essa sim existe, ela de fato existe, tá? Então, em sentido oposto à força centrípeta, existe essa força imaginária que é a centrífuga. Considerando-a como uma força real, o seu conceito é utilizado quando o objeto
objetivo, perdão, é separar alguma mistura rotacionando-a, ou seja, quando você vai girar uma mistura, vai acontecer essa pseudoforça para separação. Enquanto a força centrípeta possui o sentido para o centro do movimento circular, a força centrífuga tem sentido para fora do círculo descrito no movimento. Porém, a verdade, olha só, a verdade é que isso ocorre simplesmente pela ação, da primeira lei de Newton. Então, pronto. Então, vamos lá, por que eu estou batendo nessa tecla assim, chamando ela de pseudoforça, força imaginária, força inexistente? É porque, de fato, pessoal, ela não existe força centrífuga. O que está acontecendo em todo o processo é a primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia. Quando você gira um corpo e o que tem mais massa, né, o que está mais denso, tem mais inércia, ele vai para a extremidade, ele é afastado no giro, isso é explicado pela inércia, tudo bem? A inércia do movimento explica isso, então não é necessário você criar uma força, um novo tipo de força para explicar isso aí. Então o que a literatura vinha chamando ali de força centrífuga, na verdade, era apenas uma manifestação da primeira lei de Newton, tudo bem? Vamos nessa! Então, a força inercial centrífuga, ou pseudoforça centrífuga, é uma pseudoforça ou força inercial, não sendo, portanto, uma força por definição do termo, percebida apenas em observadores e referenciais não inerciais de movimento de rotação em relação ao referencial inercial. Aí, nesse ponto, vamos lá, né? Para vocês não se confundirem, vamos deixar claro isso aqui. Quando ele fala referencial inercial e referencial não inercial, vamos analisar isso aqui. Quando ele pega um referencial que ele está em repouso, né, ou em movimento constante, com velocidade constante, esse referencial ele está obedecendo à primeira lei de Newton, ou seja, esse referencial obedece à lei da inércia. Então é dito referencial inercial, ou seja, o seu referencial está em repouso ou em velocidade constante. Ele é um referencial inercial. Agora, se o seu referencial adotado estiver acelerado, ou seja, é um referencial que possui uma aceleração, aí ele não é inercial, ok? Então, essa comparação aí sobre a pseudoforça, né, força centrífuga, ela é feita comparando como seria a partir de um referencial constante, no caso com o movimento velocidade constante, ou em repouso, ou como ela aconteceria com o referencial acelerado. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Então aqui, é dito dois termos, né? Referencial e inercial, tá? E referencial não inercial. Então, os dois eles se diferenciam pelo fato de que um vai ser aceleração diferente de zero e o outro não vai ter aceleração, né? A aceleração dele é nula, ou seja, em um deles, o que você adota como referencial ou está em repouso ou está em velocidade constante. E o segundo referencial que você analisa é um referencial que ele não está parado, é um referencial que não só tem movimento, como o movimento dele possui alguma aceleração. Tudo bem? Então, o termo força centrífuga ele foi cunhado por Christian Huygens, onde? No seu trabalho De Vi Centrífuga, tá? Em 1659. Então já é um termo aí antigo e, naturalmente, ele queria criar um conceito para uma nova força. Depois foi analisado que não era necessário criar essa força, ela só era a manifestação de uma lei já conhecida. Tá? Aqui uma representação. Eu tenho aqui um eixo maior em X maiúsculo, um outro eixo maior em Y maiúsculo e um eixo maior em Z maiúsculo. E eu tenho aqui um outro eixo em X minúsculo, Y minúsculo e dá uma olhadinha que aqui tem Z minúsculo. Tá? Essa imagem aqui, vamos lá. Essa imagem aqui, vamos usar a imaginação, nessa hora vai precisar. O que está em X maiúsculo, Z maiúsculo Y maiúsculo e Z maiúsculo é o que eu chamo de referencial inercial. Significa que é um referencial que está parado,
Está parado, está em repouso. Agora, o objeto de massa m, ele está acompanhando um referencial que está em movimento, acelerado, tá? Esse referencial que é não inercial, que está em movimento, esse referencial possui os seus eixos x minúsculo, y minúsculo e z minúsculo. Então, perceba que esse movimento aí, feito em circular, ele pode ser analisado com base em dois referenciais, um que está em repouso, inercial, e outro que está acelerado, que é o referencial não inercial. Vamos nessa, pessoal? Então, aqui, a força centrípeta, vamos apagar isso aqui, pronto. A força centrípeta, né, no caso em vermelho, ela está aqui, ó, ela está apontando para o centro da trajetória. E a força, entre aspas, tá vendo aqui, ó? Entre aspas, a força centrífuga, que é fictícia, ela tá aqui, ó, apontando para fora da trajetória, né? Em maiúsculo, tu tem os eixos que eu já comentei, x, y e z, ok? E as origens, elas coincidem. Ambas as origens estão aqui, ó, nesse ponto, tudo bem? Então, no referencial não inercial, a partícula encontra-se sempre estática sobre o respectivo eixo x, o que pressupõe uma resultante de forças nula nesse referencial, só possível uma vez estipulada a existência da pseudoforça centrífuga. No referencial inercial, o objeto descreve um movimento circular, onde tem-se por resultante, condizente com a realidade, a força centrípeta, tá? Ou seja, em cada referencial você pressupõe uma força. Em um tipo de referencial é a pseudoforça centrífuga, e outro referencial é a força centrípeta. Ok, o movimento de um objeto, no caso a bola preta, conforme observado acima, a partir de um referencial inercial, ou seja, um referencial que possui aceleração, externo, e abaixo a partir de um referencial dotado de um movimento circular. Então aqui nós estamos comparando, vamos lá, aqui nós estamos comparando, vamos voltar aqui, cadê? Deixa eu vir para cá, isso. Nessa imagem aqui, ó, nós estamos comparando esse objeto em dois referenciais, tá? Em um inercial e outro, olha lá, um é inercial, o outro não é inercial. Você consegue enxergar o mesmo tipo de movimento nesses dois casos aí? Com certeza não, né? Perceba que ele faz ali, ó, trajetórias diferentes, tudo bem? Vamos lá, pessoal? Falando um pouquinho mais sobre isso, tá? Nesse tipo aqui você tem um tipo de vista, tu tá sobre um tipo de referência, aqui, e aqui você está sobre outro tipo de referência. E perceba que em amarelo você tem trajetórias observadas diferentes. Então, a descrição do movimento, conforme observado pelo referencial não inercial, né, requer a ideia da existência da pseudoforça. É a destacar-se, nesse caso, pela pseudoforça que a gente chama de Coriolis. Embora seja verdade que para um referencial não inercial, situado sobre o centro de rotação estabelecido de forma a visualizar-se o recipiente, sempre estático em seu sistema de coordenadas, a força centrífuga mostra-se para todos os efeitos muito presente. Conforme discutido anteriormente, a análise deve ser feita a partir de um referencial inercial externo, né? Externo, referencial no qual o recipiente e o fluido que o encerra descrevem após a velocidade máxima ser atingida. A trajetória circular uniforme, situação esta bem distinta da situação estática inferida a partir do referencial não inercial. Nesse ponto aqui, vamos discutir um pouquinho. Vamos pensar aqui um pouco. Para pensar o seguinte. Existe um corpo preso numa trajetória circular. Uma força com certeza existe, que é a força centrípeta. Esta sim direcionada para o centro. Digamos que a gente fala assim, não, existe a força centrífuga. É uma hipótese, existe a força centrífuga. Se ela de fato existisse, se ela de fato fosse uma força e existisse, e ela tivesse a mesma intensidade em módulo do que a força centrípeta, será que esse corpo descreveria uma força, um movimento de trajetória circular? Né? Tá indo um corpo aqui, ó, ele vai entrar em trajetória circular. Uma força vai puxar ele para a esquerda, direcionada ao centro. Se uma força de mesma intensidade fosse direcionada sobre ele, mas para a direita, será que essas forças não iriam se anular? E esse corpo, ao invés de estar em movimento circular, ele não estaria em movimento retilíneo?
certo? Esse é um ponto. Então, de fato, essa força centrífuga, ela tem que ser analisada como pseudoforça, porque se eu considero ela para o mesmo referencial igual e oposta à força centrípeta, eu teria um movimento em linha reta, e isso de fato não acontece. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Vamos nessa. Componentes de velocidades. O estudo da composição dos movimentos analisa movimentos que ocorrem ao mesmo tempo e em direções diferentes e são percebidos como um só. Em nosso cotidiano, existem várias situações em que esse tipo de movimento acontece. Por exemplo, o movimento do carrossel, por exemplo, é composto, pois, enquanto o brinquedo gira em relação a um eixo central, cada cavalo sobe e desce em relação a uma linha vertical. Então, nesse caso aí, ele está falando sobre o movimento composto, porque há o movimento do giro, tá? Se você olhar, há o movimento aqui do giro que vai acontecer, mas também há o movimento na vertical, tá? Então, é uma composição aí de movimentos, um circular e outro de uma oscilação na vertical. Vamos nessa. Podemos também citar as esteiras rolantes, que existem em alguns aeroportos e shoppings que têm por finalidade diminuir o esforço de caminhada entre dois pontos. Se a pessoa andar sobre a esteira, ela vai ter a sua velocidade aumentada, pois a sua velocidade de caminhada será somada com a velocidade da esteira, tá? Isso analisando, é claro, que ela está andando na mesma direção do sentido da esteira, tudo bem? O que eu estou falando aqui é, tem essa pessoa que está subindo e ela está parada aqui, mas a esteira está com uma certa velocidade. Se ela, de repente, começar a andar aqui também, as velocidades vão ser somadas, porque ela vai estar na mesma direção e sentido. Existe aí também o conceito da independência das velocidades. Galileu Galilei estudou os movimentos compostos e propôs o princípio da independência dos movimentos simultâneos, que diz que o movimento composto por outros dois ou mais que ocorrem ao mesmo tempo pode ter cada um deles analisado de forma independente dos demais. Então, esse princípio traz esse nome, pois esse princípio explica a independência dos movimentos de arrastamento e os movimentos relativos. Então, eles apresentam a mesma duração de tempo, porém, podem ser estudados separadamente, não dependem um dos outros. Tá? Uma coisa que se assemelha a isso aqui é quando a gente falava lá sobre o lançamento oblíquo, Teve uma aula que falamos sobre o lançamento oblíquo, e o lançamento oblíquo ele é composto de movimento retilíneo uniforme, na horizontal, e movimento uniformemente variado na vertical. Então, ele era composto de dois tipos de movimento. E nós tínhamos a liberdade de analisar cada um deles de forma separada, tá? Sem nenhum problema. Se analisava verticalmente, fazia os cálculos, pegava aqueles resultados, trazia para uma análise horizontal, faziam outros cálculos, tudo bem? E não havia problema nenhum. Porque o mesmo tempo que passava para um eixo, passava para o outro eixo. Você pode analisar os dois, por isso que é um princípio da independência. Vamos nessa. Considere aqui uma canoa atravessando um rio com uma certa velocidade, em um local onde há correnteza. Então tá lá, tá aqui. Movimento da canoa em relação à correnteza. Olha lá. Então, que é proporcionado pela água. Então, nesse caso, aqui, movimento da canoa em relação à correnteza. E existe o movimento da canoa em relação à água, aqui, que é proporcionado pelo remo. Então, ele vai mostrar aqui, Esse aqui é um vetor, Situações como essa, em que o objeto possui simultaneamente duas ou mais velocidades em relação ao observador, são frequentes no nosso cotidiano. Então, a velocidade para o objeto será a resultante das velocidades que ele possui. Então, nesse caso, se a gente for analisar, aqui é um vetor que foi estabelecido, velocidade da canoa. Aqui é um outro vetor que foi estabelecido, velocidade da água. E aí eu estou considerando que eles são perpendiculares, ou seja, eles formam 90 graus entre si. E aí, nesse caso, a minha velocidade resultante, ela vai ser, aqui, V resultante. Portanto, a canoa se deslocará com a velocidade igual à soma vetorial. Cuidado que essa palavra soma
nem sempre vai significar mais, tá? Não é necessariamente somar as velocidades, é uma soma vetorial das velocidades citadas. Conhecida as duas velocidades independentes, podemos calcular a resultante das velocidades, né, que o movimento possui. Existem vários métodos e aparelhos que medem tanto a velocidade de um barco como a velocidade da correnteza da água. Então aqui, vamos a um exemplo bem simples. Vamos supor que, no exemplo abaixo, o garoto, né, remando a canoa, a correnteza da água tivesse uma velocidade de 4 metros por segundo, tá? Então a correnteza, 4 metros por segundo. E o garoto impulsionasse a canoa com 3 metros por segundo, tá? Então qual seria a velocidade real da canoa? Então nesse caso, olha só, né? Vai ser o resultado de uma soma vetorial, considerando que são vetores aqui, ó, que formam entre si 90 graus, né? Então a resultante vai ser o quê? Módulo do vetor resultante ao quadrado, mais módulo da velocidade aqui A ao quadrado, mais módulo da velocidade C ao quadrado, ok? Aí VA vai ser 4, VC vai ser 3, 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado 9, somou os dois, deu o quê? VR quadrado igual a 25. Nossa velocidade resultante, raiz quadrada de 25, que resulta em 5 metros por segundo, tá? Esse foi o exemplo 2. Exemplo 3. Imagine agora alguém em um barco remando rio acima, isso é, em sentido contrário ao da correnteza, tá? Então aqui possui velocidade de 2 metros por segundo, mas sua velocidade é o quê? 5 metros por segundo. Qual seria a velocidade real do barco? Como ele está indo rio acima, olha só, como ele está indo rio acima, significa que a velocidade da canoa está em uma direção e sentido, a velocidade da água está na mesma direção, mas sentido contrário, ok? E nesse caso, a resultante, né, da soma vetorial vai ser uma subtração, ou seja, velocidade da canoa menos velocidade da água. Então, 5 menos 2, e vamos obter o quê? Velocidade resultante, 3 metros por segundo. Exemplo 4, imagine ainda que em uma canoa remando rio abaixo, agora ele tá no sentido da correnteza, tá? Isso é, no mesmo sentido da correnteza. Então a velocidade dela, 2 metros por segundo, e velocidade do barco, 5 metros por segundo. Qual seria a velocidade real da canoa? Então nesse caso, ó, velocidade da canoa, mesma direção e sentido da velocidade da água. Logo a nossa velocidade real, o resultante, vai ser uma soma vetorial. E nesse caso, a soma vetorial de fato vai ser uma soma. Por quê? Vetores na mesma direção e mesmo sentido. E aí vamos ter o quê? 5 mais 2, que vai nos resultar 7 metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!